Conheça 10 almas excepcionais que souberam transformar suas provações em verdadeiros hinos à vida. Número 10. Dylan Lombard. O olhar que transcendia o tempo. Imagine um mundo onde seu próprio corpo parece evaporar diante de seus olhos, deixando-o indefeso perante a incompreensão geral. Dylan Lombard, um jovem natural de Glasgow, na Escócia, não se parece com nenhum outro habitante de sua cidade. Portador da síndrome de MDP, displasia mandíbulo-acral com características progeroides, uma anomalia genética de extrema raridade que afeta apenas um punhado de indivíduos no planeta, apenas cerca de 12 casos estão documentados mundialmente. Ele viu sua infância ser ceifada por um envelhecimento prematuro de seus traços e uma perda total de sua gordura corporal. Durante longos anos, o silêncio dos médicos, incapazes de nomear seu mal antes dos 10 anos, foi mais pesado de carregar do que os próprios sintomas. Os transeuntes observavam este menino de membros franzinos e rosto encovado com uma curiosidade cruel, tratando-o frequentemente como uma anomalia biológica em vez de um ser sensível. Mas Dylan recusou-se a deixar-se prender no papel de vítima ou de paciente eterno. Um dia, ele pegou uma câmera fotográfica e esse gesto instintivo transformou radicalmente a percepção de si mesmo e dos outros. Através da lente, Dylan não era mais o menino doente. Ele se tornava o observador, o criador, aquele que possui o poder de definir o que é belo ou digno de interesse. Suas fotografias de rua, frequentemente em preto e branco para acentuar os contrastes, não são simples cliques urbanos. São fragmentos de sua alma que ele projeta no mundo. Ele captura a luz e a poesia onde os outros veem apenas o cinza do cotidiano. Ao nos convidar a olhar o mundo através de seus olhos, ele nos prova que a fragilidade física não é nada diante da potência de uma visão artística. Dylan nos ensina que nossa identidade profunda não reside em nossas células adiposas, mas em nossa capacidade de captar a centelha da vida. Cada disparo de sua câmera é uma vitória sobre a fatalidade, lembrando que a expressão criativa é o remédio definitivo contra o isolamento social. Número 9. Petero Biakatonda. Da sombra de Uganda à luz do mundo. A história de Petero é real e ameaçava sua visão, bem como suas capacidades cerebrais. A solidão de Petero era um deserto imenso, até o dia em que a compaixão humana cruzou os oceanos técnica sobre os ossos. Foi uma verdadeira libertação de seu espírito aprisionado. Ver Petero olhar-se no espelho pela primeira vez após sua longa se a cirurgia repara os traços, é a empatia que reconstrói a existência. Número 8. Alex Lewis. O homem que se reconstruía cada manhã. Alex Lewis era um homem comum, um pai dedicado e um empresário dinâmico na Inglaterra, até que uma noite de novembro de 2013 mergulhou no horror absoluto. O que parecia ser uma banal infecção estreptocócica transformou-se em uma síndrome de choque tóxico fulminante, desencadeando uma septicemia e uma gangrena causada por bactérias comedoras de carne. Para salvar sua vida, quando ele tinha apenas 3% de chances de sobrevivência, os médicos tiveram que tomar decisões radicais: a amputação dos 4 membros e a remoção de grande parte de seu rosto, incluindo seus lábios e nariz. Acordar em um corpo que não passa de um tronco é uma provação psicológica que a mente humana mal pode conceber sem vertigem. Alex teve que enfrentar o luto de sua vida antiga, mas sobretudo o olhar aterrorizado de seu filho pequeno, Sam, diante dessa nova aparência paterna. Foi nesse abismo que nasceu uma resiliência fenomenal que forçou a admiração do mundo inteiro. Alex não se contentou apenas em sobreviver. Ele empreendeu reinventar-se integralmente, criando o Alex Lewis Trust para ajudar outros amputados.
Ele passou por reconstruções faciais de uma tecnicidade inaudita, utilizando a pele de seus próprios ombros para recriar seus lábios, uma proeza médica que exigiu dezenas de horas de microcirurgia. Ele reaprendeu a caminhar sobre lâminas de carbono, a comer com próteses sofisticadas e a viver com uma alegria que parece desafiar toda a lógica. Seu filho não vê mais hoje um homem desfigurado, mas um verdadeiro super-herói, capaz de escalar montanhas na Etiópia com uma bicicleta adaptada. Alex nos ensina que não somos a soma de nossos membros. Somos a vontade pura de permanecer de pé, custe o que custar. Sua história é um lembrete magnífico de que a vida é um privilégio que devemos honrar, mesmo quando ela nos despoja de nossos atributos mais fundamentais. Número 7. Yomiko Johnson, o esplendor da pele reencontrada. Yomiko Johnson vivia uma existência pacífica na Louisiana, até que, aos 25 anos, o vitiligo começou a desenhar manchas brancas imprevisíveis em seu corpo de ébano. Para esta mulher negra, cuja identidade estava tão intimamente ligada à profundidade de sua pele, a perda progressiva de sua pigmentação foi vivida como uma crise existencial devastadora. Ela sentia-se tornando um quebra-cabeça inacabado, uma estranha em seu próprio espelho. Passou mais de uma década escondendo-se em casa, sufocando sua pele sob camadas de base tão espessas que pareciam uma máscara de gesso rígida, temendo que seu marido não a achasse mais desejável. Fugia do sol brilhante, fugia dos olhares interrogadores e dos comentários ignorantes, convencida de que sua diferença era uma maldição irremediável. A virada de sua vida foi de ordem espiritual e psicológica. Encorajada por seu esposo, que a amava incondicionalmente, Yomiko compreendeu um dia que seu combate árduo contra sua aparência era uma guerra que ela não poderia ganhar com maquiagem, mas apenas com uma benevolência radical para consigo mesma. Ao descartar seus produtos de camuflagem, ela libertou aquela que agora chama de deusa do vitíligo. Tornou-se um ícone da moda e uma palestrante inspiradora, provando que o contraste marcante de sua pele era, na realidade, uma assinatura artística única da natureza, uma obra de arte viva. Sua mensagem hoje é um grito de união mundial pela aceitação de si mesmo. Sua pele conta sua história, suas lutas e suas vitórias. Nunca tente apagá-la. Yomiko transformou sua vulnerabilidade em uma armadura de confiança inabalável, mostrando-nos que a verdadeira beleza é aquela que ousa mostrar-se ao mundo sem nenhum artifício, pois a perfeição é uma ilusão, enquanto a autenticidade é uma força. Número 6. Didi Koswara, a dignidade sob a casca. Didi Koswara, um pescador indonésio apelidado com uma crueldade involuntária de o homem, descrevem um homem de uma humildade e de uma doçura desarmantes. Apesar das múltiplas cirurgias necessárias para remover mais de 6 quilos dessa matéria lenhosa, que crescia incansavelmente por falta de remédio definitivo, Didi mantinha a esperança tenaz de poder um dia trabalhar a terra novamente e recuperar sua dignidade. Embora tenha falecido em Número 5. Tammy Saunders, o rosto da bravura. Tammy Saunders era uma mulher de negócios realizada e dinâmica, cuja vida foi brutalmente interrompida por uma meningite meningocócica fulminante. No espaço de poucas horas, a doença provocou uma septicemia que deixou seu rosto marcado por uma necrose severa, roubando-lhe os lábios e parte das bochechas e forçando a amputação de suas pernas. Em uma sociedade contemporânea, obcecada pela imagem e pela simetria perfeita dos traços femininos, Tammy viu-se subitamente projetada em uma realidade onde os transeuntes se afastavam de seu caminho. Ela conheceu o amargor de insultos gratuitos, os sussurros de nojo e o sentimento desumanizante de se tornar um objeto de piedade ou de pavor. Mas Tammy possuía em si uma arma secreta,
uma força de caráter absolutamente inabalável e uma recusa categórica em se esconder. Ao decidir corajosamente participar do programa de televisão The Undateables para encontrar o amor, ela quebrou um tabu imenso sobre a desfiguração. Mostrou suas cicatrizes sem nenhum filtro, afirmando com uma clareza límpida que seu direito à felicidade e à intimidade não era condicionado por sua aparência física. Encontrou não apenas um parceiro amoroso que via além de suas cicatrizes, mas também se tornou uma porta-voz influente para sua mudança de perspectiva sobre a deficiência facial. Tammy é a prova viva de que se pode ser magnífica e radiante com um rosto assimétrico. Sua beleza reside em sua coragem de se expor, de rir abertamente e de reivindicar orgulhosamente seu lugar legítimo em uma sociedade inclusiva. Ela nos ensina que a única verdadeira deficiência é a do olhar daqueles que param na embalagem sem procurar descobrir a alma que nela habita. Número 4. Emma Fogarty, a dança frágil da borboleta. Emma Fogarty vive cada dia um calvário físico de uma intensidade que poucas pessoas poderiam suportar por mais de algumas horas. Portadora da forma mais grave de epidermólise bolhosa, recessiva distrófica, sua pele possui a fragilidade extrema de uma asa de borboleta. O menor contato físico, uma costura de roupa um pouco mais rígida ou um aperto de mão muito firme, provoca instantaneamente bolhas atrozes e feridas abertas, comparáveis a queimaduras de 3º grau. Emma passa mais de 4 horas todas as manhãs passando pela troca de seus curativos, um ritual de dor atroz, mas indispensável para sua sobrevivência, a fim de evitar infecções e a fusão de seus dedos. Ela vive permanentemente em uma armadura de gaze, mas seu espírito é de uma liberdade total e de uma força de convicção inigualável. Emma tornou-se a paciente mais velha da Irlanda com esta condição, desafiando todas as estatísticas médicas que lhe previam uma expectativa de vida muito curta. Apesar da dor crônica e do risco constante de câncer de pele, ela viaja, testemunha e até arrecadou centenas de milhares de euros para a associação Debra Ireland. Sua amizade com o ator Colin Farrell, que a apoiou publicamente, permitiu trazer à luz esta doença invisível para o grande público. Ela recusa categoricamente ser definida por sua fragilidade cutânea. Quando a ouvimos falar, esquecemos rapidamente seus curativos para ver apenas o brilho de sua inteligência, sua elegância e seu humor devastador. Emma nos mostra que a verdadeira força não se mede pela solidez dos tecidos, mas pela resiliência inaudita do espírito humano. Ela é uma lição de gratidão viva. Se ela pode encontrar alegria pura em uma vida de dor, nós não temos desculpa alguma para não valorizar a nossa. Número 3. Stephen Hawking, a inteligência que voou para as estrelas. Stephen Hawking é sem dúvida o mais célebre dos prisioneiros de seu próprio corpo, mas também um dos espíritos mais livres da história da humanidade. Diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ela, aos 21 anos, enquanto iniciava suas pesquisas em Cambridge, ele viu seus músculos atrofiarem-se e morrerem um a um. Os médicos davam-lhe apenas 2 anos de vida. Desafiando a ciência, sobreviveu mais de 50 anos à doença, embora condenado à cadeira de rodas e ao silêncio quase total desde os anos 80. Ele comunicava-se apenas por um sintetizador vocal sofisticado, ativado por um único músculo ainda móvel de sua bochecha, traduzindo seus pensamentos complexos em uma voz robótica que se tornou icônica. Hawking não era apenas um gênio da física teórica que revolucionou nossa compreensão dos buracos negros e da cosmologia. Ele era um provocador de vida impenitente. Gostava de festas, praticava um humor negro revigorante e lançava-se em desafios científicos audaciosos. Provou que a deficiência não é uma barreira para a grandeza intelectual,
mas pode tornar-se um catalisador, forçando o espírito a explorar dimensões que as pessoas saudáveis frequentemente ignoram por distração. Sua vida é uma mensagem de esperança universal. Pouco importa a estreiteza de sua prisão física. Seu pensamento permanece uma galáxia infinita e sem limites. Permaneceu entre nós até os 76 anos, falecendo no dia do aniversário de Einstein, movido por uma curiosidade insaciável que se revelou muito mais forte do que a degeneração nervosa. Ele nos legou uma lição fundamental. Olhem para as estrelas e não para seus pés. Número 2. Tiffany Wedekind, O Milagre do Tempo. Desafiado. Tiffany Wedekind é um desafio vivo, lançado às leis fundamentais da biologia humana. Portadora de progeria, uma doença genética raríssima que acelera o processo de envelhecimento de forma dramática, cerca de 8 vezes mais rápido que o normal. Ela deveria, estatisticamente, ter nos deixado logo no início de sua adolescência. Hoje, ela ultrapassou os 40 anos, um recorde mundial de longevidade para esta patologia que fascina e interroga os pesquisadores de todo o mundo. Em seu corpo pequeno, marcado pela osteoporose e pelos traços de uma mulher muito idosa, bate o coração de uma mulher animada por uma energia transbordante. Tiffany, vivendo em Columbus, Ohio, recusa-se a perder um único segundo em arrependimentos. Ela gerencia sua própria empresa, pratica yoga diariamente para manter sua flexibilidade e compartilha seu cotidiano nas redes sociais com uma positividade que parece sobrenatural. Sua vida é uma meditação permanente sobre o valor inestimável de cada instante. Ela sabe perfeitamente que seu tempo é contado de forma mais rigorosa, e é precisamente por esta razão que ela o vive com uma intensidade multiplicada. Nunca reclama de seus cabelos que caem ou de seus dentes frágeis. Celebra cada novo nascer do sol como uma vitória retumbante sobre seus próprios genes. Tiffany é nosso guia para o essencial. Ela nos lembra que a duração cronológica de uma vida não é nada comparada à profundidade dos traços emocionais que deixamos. Ela é uma centelha que se recusa obstinadamente a apagar-se, mostrando-nos que a alegria de viver é, em si, uma forma de medicina preventiva. Seu sorriso, apesar das marcas do tempo acelerado, é uma prova de que se pode envelhecer na aparência permanecendo eternamente jovem por dentro. Número 1. Joseph Merrick, O Triunfo da Humanidade sobre a Crueldade. No topo deste ranking ergue-se Joseph Carey Merrick, o homem que a história vitoriana cruelmente chamou de Homem-Elefante. Sua vida é o relato definitivo, o mais comovente, da vitória da alma sobre a deformidade física mais extrema já documentada. Portador da síndrome de Proteus combinada a outras patologias, Merrick sofreu as piores humilhações, exibido como um monstro de feira em gaiolas, espancado e privado de comida por exploradores inescrupulosos. Seu corpo era um caos de tumores e crescimentos ósseos desmedidos, mas dentro dessa embalagem atormentada residia um homem de sensibilidade poética, de uma doçura cristã e de uma inteligência refinada. Seu encontro fortuito com o Dr. Frederick Travis no Hospital de Londres mudou o fim de sua vida, oferecendo-lhe finalmente a segurança e a dignidade de um ser humano respeitado. Joseph amava apaixonadamente a literatura clássica, escrevia cartas de uma polidez primorosa aos seus benfeitores, incluindo a princesa de Gales, e construía com uma paciência de anjo maquetes de igrejas em papelão. Sua célebre declaração, citando frequentemente versos de Isaac Watts para afirmar que a mente é a medida do homem, permanece o mais belo grito de dignidade de toda a história. Merrick nos lembra que a humanidade não é uma questão de aparência, mas de reconhecimento mútuo de nosso valor intrínseco. Ele perdoou com uma nobreza de alma inacreditável a um mundo que o havia torturado, não pedindo nada além de poder finalmente dormir
como um homem normal. Um desejo que lhe custaria a vida aos 27 anos. Seu legado é eterno. Ele é o espelho de nossa própria capacidade de compaixão. Joseph Merrick jamais será esquecido, pois representa a parcela de luz indomável que sobrevive à mais sombria e injusta das aparências. Número 11. Momento de casos imprevistos. Este vídeo traz à luz destinos como o de Joseph Merrick, à esquerda, cuja dignidade transcendeu sua condição física, e de Alex Lewis, à direita, cuja imagem ilustra uma reconstrução facial espetacular. A seta aponta a resiliência de Alex, que teve que se reconstruir após perder seus membros e seus lábios devido a uma bactéria fulminante. Longe do voyeurismo, estes testemunhos celebram a força da alma diante das patologias raras. De Stephen Hawking a Yomiko Johnson, mergulhe-me nestes relatos inspiradores de coragem absoluta. Que estes testemunhos de força interior iluminem seu cotidiano e lembrem que a esperança é uma chama que permanece eterna.